A pressa é inimiga da perfeição, conforme diz o ditado, e é verdade. E na questão espiritual, ela é inimiga da ascensão espiritual, do desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas não conseguem se desenvolver espiritualmente porque querem apressar tudo. Querem logo chegar à última página do livro. Querem logo chegar ao último minuto do vídeo. E por isso, muitas pessoas se perdem, não têm paciência para se desenvolver, não conseguem trabalhar dentro de si, no silêncio, as suas potencialidades. É como uma semente quando deitada na terra. Ela precisa da calmaria, da umidade, do calor do sol, para chegar àquele momento de eclosão. E assim a semente irrompe a sua própria camada, irrompe a terra e vem para fora, dando origem a mais uma pequena planta, promissora e geradora de frutos, né? E assim também é o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. É preciso ter paciência para que esse processo se dê. Sem a paciência, o ser humano não consegue nada, notadamente o desenvolvimento espiritual. E na nossa época, as pessoas são e estão muito afoitas, sem paciência. Querem as coisas num já, de forma imediata. Querem saltar logo até o fim do trajeto, da caminhada, e isso é impossível. O ser humano somente chega ao fim de um caminho se ele o trilhar, passo a passo, sem se afobar, sem querer saltar fases, momentos, ciclos, ou o processo num todo, porque muitas pessoas querem saltar o processo no todo. Mal e mal aprendem uma coisa, ou pior, nem aprenderam ainda uma coisa, já querem algo mais adiante. O ser humano precisa primeiro absorver, intuir, interiorizar aquilo que necessita num determinado momento. Precisa trabalhar isso dentro de si, precisa conhecer isso, precisa se aprofundar no silêncio, na vida interior, na introspecção. Quando o ser humano faz esse trabalho no agora, no presente, quando ele compreende os ensinamentos da vida, ele se capacita a novos passos. E assim é no desenvolvimento espiritual. É preciso dar um passo de cada vez, sem querer chegar já logo no fim da caminhada. Então, da mesma forma como a pressa é inimiga da perfeição, ela é inimiga do desenvolvimento espiritual, da verdadeira espiritualidade. Esse imediatismo dos dias atuais torna as pessoas deficitárias. Pessoas imediatistas são deficitárias. Prestem atenção nisso. Prestem atenção. Alguém que é mais paciente, que tem conteúdo, que tem equilíbrio, que sabe trabalhar as questões dentro de si, sem ser tão afoito, apressado e imediatista, ele é mais eficaz nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua vida introspectiva. Uma pessoa que sabe trabalhar os diferentes momentos da vida, sem querer saltar fases, desenvolve uma consistência dentro de si. Uma consistência.
E a consistência fornece ao ser humano a determinação, a coragem, a força de vontade, o empenho. Quando o ser humano desenvolve essa consistência, ele se torna mais uno nas suas ações, atitudes e pensamentos. Se torna mais inteiro, vai desenvolvendo essa capacidade de ser algo por inteiro. Enquanto que alguém que é imediatista não é algo por inteiro. Uma pessoa imediatista é toda fragmentada, fraturada, despedaçada, não sabe o que quer, não tem paciência, quer logo saltar fases, pedaços do caminho. Uma pessoa sem consistência, uma pessoa imediatista, ela não tem dentro de si aquela paciência para absorver as coisas de forma completa e integral. Porque uma pessoa dessas ainda não é ela por inteiro. Ela não é ela por inteiro. Ela não é una na vontade, nas atitudes, nos pensamentos, na vida intuitiva. Na verdade, não existe vida intuitiva numa pessoa imediatista e apressada. Existe apenas a mente trabalhando a 1000 por hora. E essa mente trabalhando a 1000 por hora, com pensamentos difusos e contraditórios, não permite ao ser humano ser por completo, não permite ao ser humano ser uno, não permite ao ser humano ser por inteiro. Ele se divide, se subdivide em dezenas, centenas, milhares de pensamentos que se contradizem. E nesta subdivisão tremenda, onde o ser humano não se reconhece a si mesmo, ele se torna cada vez mais apressado e imediatista. E a pressa se torna o seu combustível. A pressa queima dentro dele e o destrói. É um combustível maléfico, diferente da paz, do equilíbrio e da harmonia. Essas qualidades são resultantes de um espírito que vai amadurecendo, de uma pessoa que vive intuitivamente, porque a intuição, quando surge no ser humano, ela é equilibrada, ela não é imediatista, ela fala sobre o momento, mas a intuição, ela sempre traz ingredientes que permitem ao indivíduo contemplar a sua vida na totalidade. E quem contempla a sua vida na totalidade não se torna imediatista e não tem pressa na caminhada e no desenvolvimento espiritual. E uma pessoa que tem pressa, ela acaba caminhando para diferentes direções, vai mudando a direção a cada instante e não chega a lugar algum, porque a pressa é inimiga da perfeição e é inimiga do desenvolvimento espiritual. Somente uma pessoa com consistência dentro dela, que é resultante da vida intuitiva, a consistência vem da intuição, enquanto que o imediatismo vem desta mente a 1000 por hora, e uma pessoa que tem consistência dentro dela, porque é intuitiva, ela consegue levar uma vida muito mais equilibrada, no ritmo cósmico necessário. E uma pessoa que vive nesse ritmo cósmico necessário, ela não apressa as coisas, ela sabe que é preciso viver, experimentar as situações, as experiências e as vivências da vida para amadurecer no todo, sem querer apressar as coisas. Então, esse é o grande problema dos que buscam o desenvolvimento espiritual na nossa época, em sua maioria esmagadora.
A maioria esmagadora dos que buscam o desenvolvimento espiritual quer logo, a maioria quer logo chegar à última página do livro, ao último minuto do vídeo, à última informação necessária, sendo que se o ser humano não percorre as páginas do livro, se ele não percorre os minutos do vídeo, se ele não percorre as palavras do discurso com paciência e determinação, ele chega de forma vazia no último minuto, no último instante, na última página, sem compreender o que está lá apresentado. Então, na vida, o ser humano precisa viver no tempo cósmico. Mas como viver no tempo cósmico? Como se sintonizar nesta temporalidade cósmica? Intuitivamente, a intuição, ela vibra nesse tempo. Enquanto que o imediatismo dos dias atuais, ele vibra nessa rotação a 1000 por hora da mente humana, que é o não ser. E uma pessoa imediatista, ela está no não ser. E uma pessoa intuitiva, que tem consistência e paciência, ela vive e vibra segundo o seu ser. E para ela, a pressa não faz sentido. Para que ter pressa no desenvolvimento espiritual? É preciso vivenciar cada momento. Somente as vivências permitem ao ser humano amadurecer. Somente as vivências permitem ao ser humano amadurecer com seus altos e baixos, erros e acertos, alegrias, tristezas, frustrações, conquistas. Então, nesse todo de experiências pelas quais o ser humano precisa passar, é que ele vai amadurecendo. E somente quem encara isso de peito aberto, sem imediatismo, é que se desenvolve. E poucas são as pessoas que têm a paciência, a calma, a serenidade, a lucidez e a determinação necessária para se desenvolver segundo o tempo natural das coisas. É preciso entender que existe um tempo natural para tudo nessa vida. Isso já está lá no livro Eclesiastes, não é novidade alguma. Já está escrito lá. E se fala muito desse livro nos dias atuais e as pessoas são tão apressadas e imediatistas. Olhem só a contradição do ser humano moderno, que fala de coisas das quais ele nem entende, que ele nem compreende. Mas essa é a atitude do ser humano moderno, que vomita informações a 1000 por hora, mas não consegue absorver essas informações e não consegue viver conforme o conteúdo dessas informações, porque é imediatista, porque quer tudo num já, quer tudo agora, quer chegar ao último passo da caminhada, sendo que é preciso caminhar primeiramente. É preciso caminhar primeiramente. E a pressa, ela é inimiga do desenvolvimento espiritual. A pressa é inimiga do desenvolvimento espiritual. Ou o ser humano se conforma que ele precisa caminhar paulatinamente, absorvendo o conteúdo das experiências e amadurecendo com as experiências, ou do contrário, nada feito. O ser humano não quer as experiências. Ele quer pegar um atalho e chegar logo ao fim. Mas sem vivenciar as experiências necessárias, o ser humano não se desenvolve. Ele se torna vazio. Ele se torna um saco cheio de vento. Um saco cheio de vento. E a mente da maior parte das pessoas é isso, um saco cheio de vento. Só tem vento na cabeça das pessoas. Só tem vento porque falta a intuição. Se as pessoas não têm a intuição ativa dentro de si, a mente sozinha
só cata vento. Só cata vento. Né? E isso é insuficiente para o desenvolvimento espiritual de alguém que precisa ser conquistado com paciência, coragem, determinação e aplicação diária, vivendo cada experiência e aprendendo com ela, vivendo e aprendendo, como diz o ditado: quem não vive não aprende, e quem não aprende não se desenvolve. E por causa da pressa e do imediatismo, que a maioria esmagadora das pessoas não consegue se desenvolver espiritualmente e desperdiça a sua vida terrena. E as pessoas mais do que nunca abraçam essa correria pós-moderna e se perdem em meio a essa correria, infelizmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!